A CNBB propôs esse ano para a gente refletir sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. É uma carta muito interessante que foi escrita antes de existir os evangelhos. Paulo escreveu mais ou menos no ano 55, 56. A gente não sabe de onde que ele escreveu, mas foi nesse período. Então, ele tem um valor muito grande, essa carta. Por quê? Porque Paulo vai chamar de evangelho. Não existiam os evangelhos, os 4 evangelistas, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João. Mas o Paulo vai dizer, não, o meu é evangelho. E não existe outro evangelho a não ser este. Então, nós vamos ver, o que significa esse evangelho para Paulo e o que significa isso daqui para a nossa vida, tá certo? Então, ele escreve para os Gálatas. Quem eram os Gálatas? Eram aqueles que habitavam na Galácia. É mais ou menos ali onde fica a França hoje, ou senão a Turquia, aquele lado ali da Ásia Menor, né? E como que era essa região? Nós vamos ver um pouquinho, eu vou primeiro localizar essa região, depois nós vamos falar um pouquinho do povo, para depois a gente entender por que Paulo escreveu a carta, né? E aí a gente vai ver qual é o conteúdo da carta, vamos ver se serve para nós hoje, né? Porque o importante é isso, né? Toda reflexão bíblica tem que bater um pouquinho com a nossa vida. Se não bater, então é inútil estudar a palavra de Deus. Então, o Paulo essa localização, onde fica então? O Paulo foi lá de propósito? Não. Paulo foi para a Galácia porque Paulo estava doente, né? Foi na primeira viagem que ele fez. Vocês sabem que Paulo fez 4 viagens na sua vida. Na primeira viagem, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Por quê? E a igreja de Antioquia tinha sido fundada não pelos apóstolos, mas por alguns leigos que tinham ouvido lá no tempo de Pentecostes, tinham ouvido a palavra de Deus e levado a palavra lá para Antioquia. E Paulo tinha ido. Paulo primeiro era perseguidor da igreja, como vocês sabem, né? Então, Paulo tinha ido para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, os discípulos não aceitaram Paulo, porque ficaram com medo do Paulo. Aí o Barnabé, por acaso, disse assim, não, ele é gente boa. E foi lá conversar com Paulo. Paulo, você vai ficar aqui. Mas o Paulo, como foi rejeitado pelos apóstolos, Paulo fugiu e voltou para Tarso, onde ele morava. E aí o Barnabé disse assim, não, Paulo, eu quero você aqui em Antioquia. E Paulo veio. E nisso, aí começou uma comunidade em Antioquia. E essa comunidade começou a crescer. E dentro dessa comunidade existiam judeus e gregos. Gregos no sentido assim de gente que não era judeu. Então, estrangeiros que frequentavam a comunidade. Então, aí Paulo falou assim, o Barnabé chamou o Paulo e eles começaram uma comunidade. E nessa comunidade, era uma comunidade que reunia gregos e judeus, mas eles não tinham nada de judaísmo. Eles observavam, eles viviam todo mundo junto. Coisa que o judeu não fazia, nem o grego fazia, né? Porque cada um tinha um preconceito contra o outro grupo. Então, o Paulo ficou lá nessa comunidade e muito bem. Aí um dia a comunidade disse assim, gente, nós não podemos ficar com a mensagem só para nós temos que mandar para frente. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma oração, e nessa oração eles escolheram o Paulo e o Barnabé para serem missionários da comunidade de Antioquia. Então Paulo foi fazer a primeira viagem como missionário dessa igreja, levando o anúncio do evangelho. E é interessante, não sei se está muito alto o microfone ou está muito ruim, não sei. Está dando para escutar? Não? Então, aí Paulo sai com o Barnabé e vai. E ele começa a fundar comunidades. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora, Paulo ficou doente. E aí ele foi lá na Galácia. Ele não tinha intenção de ficar na Galácia. Mas como ele estava doente, ele precisava encontrar um lugar para ficar. Essa região é uma região muito quente no verão e muito frio no inverno.
e era como uma cidade muito cheia, uma região muito árida, uma cidade ficava muito longe da outra. Então Paulo tinha que escolher uma cidade para ele se cuidar da saúde, né? Então ele foi para Pessinute, chamado Pessinute. Então no capítulo 4, quem tiver aí a Bíblia pode abrir, no capítulo 4, de 13 a 20, fala como Paulo chegou nessa cidade. 4, de 13 a 20. Paulo está dizendo que ele passou por lá, né? Bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. Versículo 15. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que se vos fosse possível, teria arrancado até os olhos para dá-los a mim. Então, provavelmente, Paulo tinha um problema de vista. Quer dizer, eu cheguei aqui, vocês não me desprezaram, vocês me acolheram, e o amor que existia entre nós era tão grande que vocês tinham até vontade de arrancar o olho para me dar, né? Então era sinal que Paulo provavelmente vinha com um problema de vista, né? Então, dizendo a verdade, tornei-me vosso inimigo. O que aconteceu? Agora parece que vocês são meus inimigos. Então a gente tem que entender o que aconteceu para, num determinado momento, a comunidade acolher também, e depois, num momento para outro, a comunidade não aceitar mais Paulo, né? Não é para o bem que eles vos cortejam. Quer dizer, ele está se referindo a outras pessoas. Eles estão fazendo alguma coisa para vocês se separarem de mim. O que querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejeis a eles. É bom que ser cortejado para o bem, sempre, e não só quando estou presente entre vós, meus filhos, pois por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da minha voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Então Paulo parece que está desconcertado. Alguma coisa aconteceu. Quando eu estava doente, e normalmente o judeu, quando alguém fica doente, ele se tornou impuro. Então não toca mais naquela pessoa. Eu estava doente e vocês me acolheram. E vocês me fizeram tão bem. E eu era para vocês como se fosse uma mãe que ia gerar vocês dentro de mim. Vocês me acolheram e agora, o que aconteceu? Eles estão querendo separar vocês de mim. Por quê? Quem são esses? Eles. Ele fala, eles estão querendo separar. Então, na verdade, em Antioquia, existia um grupo de cristãos judeus, que não se conformavam com Paulo, o jeito de Paulo ensinar. Por quê? Paulo ensinava dizendo que, de agora em diante, Jesus Cristo já salvou todo mundo. Não precisa mais observar a lei. E para o judeu a lei é fundamental. É necessário você se circuncidar e você observar as 365 leis que os judeus têm. Imagina um pouco. E o Paulo diz assim, não precisa mais não, porque Jesus já nos libertou de tudo. E ele dizia, não precisa sim. E isso que o Paulo está ensinando está errado. E o Paulo ficou furioso. Ele diz assim, eu até gostaria de escrever sem essa braveza que eu estou com vocês. Mas o Paulo estava mesmo escrevendo uma carta, como diz, curta e grossa, né? Descendo o cacete na toa. E o que essa comunidade queria fazer? Esse grupo de judeus cristãos queriam fazer? Eles queriam desmoralizar Paulo e dizer que aquilo que Paulo ensinava não era o evangelho. E Paulo vai dizer, não, é evangelho. Eles diziam, não, o Paulo nem conheceu Jesus. E de fato, o Paulo não tinha conhecido Jesus
pessoalmente quando Jesus morreu. Alguns dizem que ele parece que estava em Jerusalém, mas ninguém sabe direito, né? Então, a turma dizia assim, ele nem conheceu, agora que Pedro, Tiago, João, todos os outros lá, os apóstolos, conheceram, mas Paulo não é apóstolo. E Paulo vai dizer, eu sou apóstolo. E ele começa a carta, vejam lá no capítulo 1, versículo 1, o que Paulo diz? Paulo, versículo 1, Paulo, apóstolo. Ele se chama apóstolo. Por quê? Porque ele diz assim, não na parte dos homens, ninguém me escolheu como para um apóstolo, nenhum homem. Não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Eu fui escolhido para ser apóstolo por parte de quem? Jesus Cristo que me chamou, Deus Pai que me chamou. Portanto, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu sou apóstolo, né? E ele vai dizer, né? E todos os irmãos que estão comigo na igreja da Galácia. Quer dizer, eu fui reconhecido também como apóstolo pela comunidade de Jerusalém. E ele vai dizer isso, né? Admiro, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chama pela graça de Cristo e passeis para outro evangelho. O que está acontecendo com vocês, hein? Vocês mudaram de evangelho? Olha, o evangelho não foi escrito porque... O que é evangelho? Isso vocês sabem, né? Não preciso perguntar. O que é evangelho? É uma boa nova. E qual que é o evangelho de Paulo? Isso que nós vamos ver. O evangelho de Paulo é uma preciosidade. Por quê? Porque Paulo vai fazer uma reinterpretação. Ele vai ser o primeiro a anunciar o evangelho. Agora, a gente precisa entender o que era evangelho no tempo de Jesus. Hoje a gente fala boa nova. Mas no tempo lá que foi escrito, o que era o evangelho? O evangelho era uma boa notícia. Existia sempre aqueles corneteiros, sabe? Porque não existia nem internet, nem nada, né? Então, o que acontecia? Quando tinha uma boa notícia para anunciar, o corneteiro chegava na cidade e tocava corneta. E todo mundo que queria escutar o que era uma boa notícia ia atrás do corneteiro. O corneteiro dizia, e quais eram as boas notícias? Primeira boa notícia que podia ser, nasceu o sucessor de César. Quer dizer, não vai ter guerra civil. Por quê? Porque alguém nasceu. Nasceu o sucessor do imperador. Isso era uma boa notícia. Eu não sei se era boa notícia, né? Mas em todo caso, eles diziam que era boa notícia, né? Mas era boa notícia para os grandes, né? Não para os pequenos. Depois, uma outra boa notícia era assim, quando um país, por exemplo, Roma venceu outro país. Por que era uma boa notícia? Porque aquele país que foi vencido se tornava escravo daquele que venceu. Então é boa notícia para quem? Para quem venceu, né? Porque o outro se tornou escravo. Porque aquele que venceu podia se apropriar de todos os bens do outro. Olha que coisa triste. Mas isso era boa notícia. Então veja, a boa notícia no tempo que Paulo escreveu era uma boa notícia ou militar ou política. Dá para entender, gente? Uma boa notícia militar, por quê? Porque o império venceu e venceu. Então, a Galácia tinha sido vencida pelos romanos. Então, ela sabia o que era ser escrava, né? Ou se não, o filho tinha nascido, então nós vamos ter sucessor. Então, fica tranquilo aí que não vai ter guerra civil. Agora, o que é boa notícia para Paulo? Será que é uma boa notícia militar, uma boa notícia política? Era também. A gente disse que não, mas era assim. E qual que era essa boa notícia? Jesus morreu na cruz. Isso é boa notícia, gente? Isso é boa notícia? Tem gente que está dizendo que não, mas é boa notícia. Para Paulo era boa notícia. Jesus morreu na cruz. E por que é boa notícia? Eu fico impressionado. Olha que eu já dei aula de Bíblia há mais de 20 anos lá no Pio XI, né?
E eu fico pensando, por que morrer na cruz era boa notícia? Porque quem morria na cruz, gente, quando, por exemplo, alguém era condenado à cruz, na hora que ele passava assim na rua, todo mundo que tinha dívida com o império, se batesse bastante naquele condenado, a dívida dele diminuía. Então, vocês se imaginem um pouco o que Jesus deve ter sofrido no caminho que ele fez até a cruz. Porque todo mundo que devia, descia o cacete no condenado. Agora vai dizer, isso daí é boa notícia? A gente diz, não, mas é boa notícia. Por quê? Porque Jesus não se vendeu. Isso é boa notícia, gente? A gente, quando encontra uma pessoa honesta, não é boa notícia, é isso? É excelente notícia, ainda mais no mundo de hoje, né? Que todo mundo se vende, todo mundo se compra. Mas Jesus não se vendeu. E não é porque não tinha sido, se eu fiz sido para ele. Lembra as 3 tentações de Jesus? Transforme tudo isso daqui em pão. Quer dizer, fique rico. Jesus diz, não só de pão vive o homem. Ou se não, pula daqui lá para baixo. Aí você faz da religião um meio de ganhar dinheiro. Jesus disse, eu não vou pular daqui não, porque adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ou se não, eu te dou tudo, o demônio disse para ele, eu te dou tudo, contanto que dobrando o teu joelho você me prostre diante de mim. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus não se dobrou. E essas narrativas que são no começo do Evangelho, no fundo foi a vida inteira de Jesus. Jesus nunca quis se enriquecer, Jesus nunca quis se vender e nunca usou a religião para benefício próprio. Acontece isso hoje, gente, de usar a religião em benefício próprio? Existe hoje gente que se vende por um preço bem barato? Existe gente que, vamos dizer assim, na política se vende para receber bastante dinheiro? Jesus não fez isso. E por que Paulo está dizendo que Jesus morreu crucificado? Porque ele ninguém conseguiu dobrar Jesus para se vender. Ninguém conseguiu comprar Jesus e ele conseguiu ficar firme e rente quente. E por isso ele morreu. Então Paulo vai dizer, o que está acontecendo com vocês agora? Isso é a boa notícia, isso é o Evangelho, porque o Paulo vai dizer, eu me admiro que vocês mudaram de Evangelho. Por quê? O Evangelho verdadeiro é esse. E com esse Evangelho Jesus se mostrou o quê? Livre. Quem não se vende se mantém na liberdade do Filho de Deus. Por quê? Porque vive na verdade. E Jesus viveu na verdade e na liberdade. E é isso que eu quero que a comunidade seja, a comunidade da Galácia seja. Uma comunidade onde a verdade e a liberdade seja vivida. Agora, o que aconteceu com vocês? Mas a questão é essa. Chegou um grupo aí, os cristãos judeus, que vieram oferecer para vocês agora, que vocês precisam ser circuncidados, observar a lei. E vocês não podem. E se vocês forem circuncidados, vocês têm que observar 665 leis. Vocês vão aguentar isso? Paulo disse, você não precisa não. A lei é importante, mas ela não é fundamental. O que vale então? Vale a fé em Jesus Cristo. A única coisa que salva é a fé e não a lei. A lei não serve para nada. E Paulo vai dizer, a lei não serve para nada. O que serve é a fé em Jesus Cristo. Mas a questão é essa, que o povo da Galácia era um povo assim muito simples, sabe? Um povo que vivia na roça, vivia nas tribos, e um povo que se deixava enganar por todo mundo. E Paulo fica louco, diz assim, mas vocês estão se deixando enganar, por quê? Como que é isso? E Paulo vai ter que agora argumentar. Eu quero dizer para vocês que eu sou apóstolo, primeiro ele disse, eu sou apóstolo porque Deus me escolheu. E ele vai dizer, será que precisa a mesma observância da lei? E Paulo vai usar alguns argumentos. Vamos pegar aqui os outros argumentos que Paulo vai usando.
versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Eu não estou fazendo isso daqui. Eu não estou anunciando para agradar ninguém, viu? Não é segundo os homens. Pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouvistes certamente da minha conduta de outrora no judaísmo. Eles estão dizendo que eles são judeus e que vocês precisam ser judeu. Eles estão dizendo, mas eu sou judeu também. E eu sou judeu melhor que todos os judeus, ele está dizendo, né? E vocês já ouviram falar, né? Da minha conduta outrora no judaísmo. De como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. Eu era tão fanático no judaísmo que até perseguia a igreja. E ele vai dizer, e como progredi no judaísmo mais do que os meus compatriotas da minha idade, distinguindo-me pelo zelo nas tradições paternas. Se eles são judeus, eles dizem que precisa, eu sou judeu também. Eles estão dizendo que precisa, eu estou dizendo que não precisa. Mas eu tenho autoridade, por quê? Porque não só eu fui muito observante, e ninguém pode dizer ao contrário. Em segundo lugar, eu até persegui a igreja de Deus. Eu recebi até do sumo sacerdote ordem para perseguir a comunidade cristã. E agora eu virei. Eu virei por quê? Então tem motivo, né? Então o Paulo diz assim, e por que eu sigo Jesus crucificado? Porque na lei judaica diz que quem morre na cruz é maldito. Como que Paulo virou a cabeça? Ele que era tão observante. Agora eu vou seguir um maldito? Porque na lei dizia, quem morre num pedaço de madeira é maldito. E Paulo diz, não. E ele vai dizer, quando porém alguém que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quer dizer, eu fui chamado desde que eu nasci, antes de eu nascer, no ventre materno, chamado. Deus me escolheu. Isso daqui, gente, serve para o Paulo, serve para nós também, porque nós somos chamados desde o ventre materno. Antes de nós nascermos, nós somos chamados por Deus. Ele diz assim, e quando ele me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar a mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar com Cefa, Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, irmão do Senhor. Isso vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui à região da Síria. Asseguro diante de Deus que não minto, na Sicília, de modo que pessoalmente eu era desconhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer que aquele que outrora perseguia, agora evangeliza, e que antes devastava a igreja e por minha causa glorificavam a Deus. Quer dizer, a comunidade, quando me viu, ficou admirada. E o que Paulo fez? Paulo disse assim, eu quando recebi essa intuição de que Deus se revelou a mim, eu não consultei ninguém, viu? Eu fiquei 3 anos na Arábia. O que Paulo ficou fazendo 3 anos na Arábia? Eu fico perguntando o que ele ficou fazendo. Na Bíblia não fala nada, mas eu acho que como o judeu observante é aquele que reinterpreta a lei a partir do Antigo Testamento, Paulo certamente foi fazer isso. Por quê? Porque existia uma promessa que o Messias ia nascer. E certamente Paulo foi ver, será que esse homem aí que morreu na cruz é o Messias mesmo? E certamente ele foi lá estudar e verificar. E ele percebeu que
aquele que morreu na cruz é o Messias prometido por Deus, em nome de Davi. E por que ele era aquele? O Paulo vai dizer isso. Porque ele encontrou, alguns textos dizem que o Messias ia ser um rei, como Davi, ia vencer os inimigos, ia vencer o Império Romano. Mas também existem outros textos na Bíblia que diz que lá no segundo Isaías 42, 45, que diz assim, que o Messias vai ser o servo sofredor, aquele que vai sofrer e que vai ficar até desfigurado, que ninguém nem vai conseguir olhar para ele, de tão desfigurado que ele vai ficar. Então Paulo certamente leu esses textos também e percebeu que aquele que morreu na cruz realmente é o servo sofredor. E o que ele veio fazer aqui? Lá diz, o servo vai ser que vai pregar a justiça, vai trazer. Ele não vai julgar ninguém pelas aparências, vai julgar aquele pela verdade. E o que Jesus fez ao longo da sua vida? Ele passou, como diz o Evangelho, fazendo o bem. Então, o Paulo vai reler toda a Escritura. Certamente ele deve ter ficado esse bom tempo lá na Arábia, lá no deserto, lá meditando, porque o judeu faz muito isso. Até hoje, eles, quando veem uma pessoa muito importante no mundo, eles vão ver, será que ele não é o Messias? Não, então eles vão ler essa Escritura no Antigo Testamento para ver se ele é o Messias, né? Até hoje o judeu faz isso. Então Paulo certamente deve ter feito isso. Estudou e ele percebeu que aquele lá, embora seja desfigurado, ele é o Messias. E nesse sentido Paulo aceitou. E ele vai dizer, então eu fui lá em Jerusalém, eu recebi essa menção de anunciar o Evangelho para os gentios, para os estrangeiros, para os que não são judeus. Eu aceitei essa missão e vou levar até o fim. Vocês sabem que o Carlos Mestre, que é um grande mestre, ele falou assim, que um dos que converteu o Paulo, assim, eu acho tão bonito isso daí, ele diz assim que vocês sabem que Paulo, quando foram apedrejar o Estevão, o Paulo estava presente, né? E eles depositaram a roupa do Estevão assim do lado, nos pés de Paulo. Então, e o Paulo olhou e parece que os dois eram colegas, né? Tanto o Estevão e o Paulo eram muito judeus, muito. Diz que ele olhava para o Estevão assim, o Estevão disse assim: olha, eu vejo lá em cima o Messias que está sentado à direita de Deus. E ele dizia: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. O mesmo que Jesus fez, o Estevão fez. Então, o fato do Estevão perdoar aqueles que o apedrejavam e o fato de Estevão ver Jesus sentado à direita, diz que isso daqui quebrou o Paulo por dentro. Paulo disse assim, mas será possível que é isso mesmo? E aí ele foi para Damasco, e nesse caminho de Damasco que ele fez um encontro com Jesus, que não é o mesmo que os Atos dos Apóstolos contam, né? O Paulo mesmo fala, eu me encontrei com ele, e ele narra de forma diferente aqui. Eu me encontrei e recebi essa missão de Deus, né? Mas isso basta para aqueles Gálatas se convencerem? Ele diz assim, ainda tem uma coisa, eles estão falando que é preciso circuncidar. Eu ainda fui em Jerusalém, e aí lá no capítulo 2 vai contar que Paulo foi lá na Assembleia de Jerusalém. E na Assembleia eles iam discutir se valia ou não, se precisava ou não precisava circuncidar. E o que o Paulo vai contar aqui nesse capítulo 2? 14 anos mais tarde, olha quanto que tempo ele ficou aprofundando a fé. Subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. O Tito era um grego que não tinha sido circuncidado. Subi em virtude de uma revelação e expus em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Quer dizer, eu anunciei sem perguntar para ninguém.
Eu fui anunciando, fui levando, mas depois, e se eu estiver errado? Então eu fui lá para Jerusalém, depois de 14 anos, ele ficou 14 anos ensinando o Evangelho. Fui lá a Jerusalém, cheguei lá e perguntei para eles, será que o que eu estou ensinando é verdade? Será que está certo? E todo mundo aprovou o que Paulo tinha feito. Paulo concordou. Ele disse assim, eles apertaram a minha mão, aceitaram. E eles disseram, Pedro vai ficar com os judeus. Você, Paulo, você tem uma missão especial, você vai para os gentios. E por que isso? A gente pergunta por que o Pedro ficou com os judeus e o Paulo com os gentios. Porque o Pedro, gente, vocês sabem, o Pedro era pescador, né? E todos os discípulos de Jesus viviam na Galileia. E eles não sabiam falar grego. Eles sabiam falar o quê? O aramaico. Eles só podiam ensinar para aqueles que eles sabiam falar. E o Paulo, como já tinha mudado, já vivia em Tarso, ele sabia muito bem o grego. Então ele podia ensinar o grego. Então o que aconteceu? Então Paulo, olha Paulo, você fica responsável dos gregos, tá? E o Pedro vai ficar responsável dos judeus. E aí o que aconteceu com Tito? O Tito, que não tinha sido circuncidado, eles podiam obrigar o Tito a circuncidar, né? Ele estava em Jerusalém. E ele era grego. E a turma não obrigou o Tito a circuncidar. Portanto, aquilo que eu ensino para vocês, que não precisa circuncidar, não precisa. Não precisa observar a lei, não precisa. Por quê? Porque Jesus, com a sua morte, ele já nos libertou de todo pecado. Nós estamos livres de tudo. Acabou. Agora nós não precisamos. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, eu vivo a fé em Jesus Cristo na minha carne. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu vivo na minha carne a fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo vai realmente assumir essa missão diante da comunidade, né? Ele disse assim, a única condição que eles colocaram para mim, de eu evangelizar os gentios, é que eu cuidasse dos pobres. A única responsabilidade que eu recebi foi cuidar dos pobres. O que aí, olha, lá no versículo 9 diz assim, e conhecendo a graça que em mim foi conseguida, Tiago, Cefas, Pedro e João, os notáveis, tidos como coluna, estenderam a mão, quer dizer, eles deram parabéns, Paulo, pode continuar, né? A mim e a Barnabé, e em sinal de comunhão, nós pregaríamos aos gentios, e eles, então, Pedro, Tiago e João, aos circuncisos, quer dizer, e eles iam pregar aos judeus. Nós só deveríamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Quer dizer, a grande preocupação da comunidade cristã era cuidar dos pobres. Isso é que eu tenho feito até hoje. Tá certo? Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, isso daí vai convencer a comunidade a dizer assim, pois é, eu estou falando dos processos. Por quê? Eles estão dizendo que eu não sou apóstolo, eu fui aprovado, eu recebi de Deus, eu fui aprovado pela comunidade que foi apóstola, eles ainda deram parabéns para mim, esticaram a mão, eles mandaram cuidar dos pobres, eu estou cuidando. Mas tem uma coisa aqui que ele vai contar aqui, que eu acho interessante, do capítulo 2, versículo 15 até o versículo 21. Diz assim, nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Quer dizer, eu sei o que eu estou falando, porque eu sou gentil, da mesma forma que eles são judeus, eu também sou. E ele diz assim, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Por quê? Pelas obras da lei ninguém é justificado. A lei não vale para você se santificar. Nós vamos daqui a pouco ver por que disso. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos
pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo, se volto a edificar em cima daquilo que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pela lei, eu morri pela lei. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, mas aqui eu queria, não era bem isso que eu queria pegar, né? Ele vai dizer uma coisa assim. Deixa eu ver onde que está isso. Espera aí, só meio minuto. Ele vai contar que uma vez, ele vai encontrar com Pedro, lá na Antioquia, que era a igreja que tinha enviado Paulo e Barnabé para ser missionário. O que aconteceu? O Pedro um dia foi visitar a comunidade, chegou lá, ele achou bonito aquilo lá. Nossa, olha aqui, vocês tudo comem junto, né? Porque o judeu não senta na mesa com o estrangeiro. Por quê? O estrangeiro é considerado excluído, pecador. Então, nunca um judeu senta na mesa com um pagão. Aí o Pedro chegou lá e encontrou todo mundo sentado na mesa, ao redor da mesa, todo mundo, judeu, gentil, todo mundo, sem problema nenhum. E o Pedro achou até bom, né? Porque ele disse assim, que bom, assim eu não preciso mais observar a lei. Sentou lá e ficou comendo. Daqui a pouco, chegou uma turma lá, e que foi justamente essa turma também que foi lá atrás para dizer que o Paulo não podia ensinar o evangelho, que tinha que observar a lei. Então, um grupo que veio lá de Jerusalém, que certamente era do grupo de Tiago, chegou lá, e o que eles falaram? Chegou lá e falaram assim, Pedro, que é isso? Onde já se viu? Você não é judeu? Judeu não senta na mesa com um pagão? Aí o Pedro ficou tão constrangido que ele levantou da mesa e saiu da mesa. Aí nisso, os judeus que estavam todos sentados na mesa começaram a sair da mesa. Paulo ficou furioso, ele pegou o Pedro e falou assim, Pedro, o que é isso? Você está fazendo uma coisa errada. Você não observa a lei e agora está obrigando que os outros observem a lei? Diz que deu uma maior caçambada no Pedro, né? Para dizer assim, até mesmo Pedro fez uma coisa errada. E olha, o Paulo não tinha sido escolhido para ser apóstolo junto com os outros, né? E Paulo deu uma cacetada no Pedro, para Pedro, você está fazendo uma coisa errada. Por quê? Porque a salvação não é só para judeu, é para todo mundo. Não existe distinção entre um grupo e outro grupo. Está dando para entender, gente, como é que é o negócio? Então, por isso que Paulo fica furioso. Por quê? Porque depois dessa caminhada toda que ele fez, de vários anos, ensinando que a lei não é importante, mas o que é importante é a fé em Jesus Cristo. E isso daqui tinha sido comprovado por Tiago, por João, por Pedro. Agora, esse grupo que vem, que o Paulo vai chamar de são os intrusos que vieram aqui. Por quê? E por que eles vieram aqui? Porque, no fundo, eles não querem começar algo novo. Eles não querem se separar do judaísmo. Eles querem ficar grudados com o judaísmo. Por que querem ficar grudados com o judaísmo? Porque o judaísmo era uma religião reconhecida pelo Império Romano. O Império Romano não perseguia os judeus. Mas se você não fosse judeu, você era perseguido. Então, veja, por trás da exigência da circuncisão e da observância das leis, é porque eles tinham medo de ser perseguidos. E Paulo disse assim, e eu estou sofrendo, eu sou perseguido e eu vou em frente. Por quê? Porque Jesus morreu crucificado, perseguido. E eu vou também.
E quem não quiser ser perseguido, também não pode levar o evangelho até o fim. E lembra o que Jesus diz: se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo. É isso que Jesus fala. Então, o Paulo vai... Vejam, o evangelho não está escrito, mas o Paulo já vai vivendo esses aspectos da vida. Está claro isso, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu não sei se está muito claro isso. Alguma pergunta? Fala. É um intervalinho? Então, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Só terminando aqui aquilo que eu falei para vocês, depois vocês vão dizer que eu menti. A respeito do enfrentamento que Paulo fez com Pedro. Está no capítulo 2, de 11 a 14. Então, Pedro estava em Antioquia, e lá todo mundo comendo junto, né? E vocês sabem que Cefas, era o chefe da igreja, e Paulo nem era muito considerado como apóstolo, né? Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Paulo não tinha pava na língua, não. Com efeito, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Quer dizer, o Pedro ficou com um certo constrangimento de ficar sentado na frente dos judeus, né, dos cristãos judeus, que eram muito simples. E aí porque eles tinham vindo de Jerusalém, Jerusalém era a igreja mãe, estava ali na outra igreja, e Pedro começou a ficar meio assim. Aí Pedro disse assim: olha, já que você tá merecendo censura, você nem observa todas as leis, Pedro? Ó, está impondo isso. Mas quando vi que não andavam retamente, segundo a verdade do Evangelho, porque o Evangelho veio para todos, não faz distinção de ninguém, né? Eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives de maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, você quase está impondo aos não-judeus uma observância que nem você vive. Então, Paulo deu uma carcada no Pedro para ele voltar atrás, né? Então, nesse sentido, agora, escrevendo a carta aos Gálatas, está dizendo, quer dizer, isso daqui eu faço às claras. O evangelho que eu anuncio é às claras. Até o Pedro, Tiago e João me aprovaram. Agora, porque tem alguns lá que são fanáticos, eu vou me dobrar, não vou dobrar, não. Nós temos que continuar. Por quê? Foi para que fôssemos livres que Cristo nos libertou. Eu acho que isso daqui é muito importante lá. Essa fala de Paulo, né? É para que fôssemos livres. Versículo 5 de 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não vos sirva de pretexto para viver de qualquer jeito. Bom, agora o Paulo vai usar um argumento teológico. E qual é esse argumento teológico? Ele vai dizer, a questão é lei e a fé. O que vale mais? Ele vai dizer o que vale mais é a fé. Por quê? A lei não é capaz de nos justificar, de nos santificar. Você pode observar o quanto você quiser a lei, mas o que acontece? Até que eu quero mudar, mas eu não consigo. Por quê? Porque a lei mostra simplesmente o que está errado. Vocês já perceberam isso? Por que existe lei no semáforo, hein? Porque muita gente passa, ou não é verdade? Então é preciso de lei, e a lei então mostra o erro. Mesma coisa, a lei existe para mostrar o pecado. Mas a gente pode viver só de lei, gente?
Dá para viver só de lei? Já pensou a gente casar por lei, obrigação? Não dá certo o casamento, né? De jeito nenhum, de jeito maneiro. Porque as coisas têm que nascer do coração. E aí é que é o negócio, né? Não é tão fácil assim. Quando a criança nasce, o que você faz? Você obriga. Olha, você não pode fazer isso. Não é assim que a gente faz? Criança, olha, é assim, assim, assim. Então a gente, por quê? Porque a criança ainda não entende. Então é necessário existir alguém que ensine a lei da criança. Quando já se torna adulto, precisa de lei, precisa de alguém ficar, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não precisa mais, não é verdade? Porque uma vez que você assimilou, você entrou na dinâmica da vida, você vai vivendo normalmente, não é assim? Então Paulo vai dizer a mesma coisa. Eu não vou ler porque é muita coisa, depois entra muito em detalhe. Aqui no capítulo 3, a experiência cristã que ele vai falar, e ele vai falar da escritura. E o que significa isso? Ele vai dizer assim, na própria escritura nós temos o período da lei e o período da fé. Só que antes de chegar à lei, o que existia? Existia o Abraão. No tempo de Abraão tinha lei? Não existia lei. Deus falou para Abraão o quê? Sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. E Abraão pegou a trouxa e foi embora. Por quê? Porque ele acreditou em Deus. E isso foi sinal de justificação. Ele não precisou observar a lei. A lei veio, o Abraão viveu no ano 1800, a lei veio mais ou menos no ano 1200. Pensa um pouco, gente. Já tinha passado quase 600, 800 anos para depois vir a lei. E o que aconteceu? Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. A lei veio muito depois. Então, o que aconteceu? E o Paulo vai dizer assim, a lei veio por quê? Porque os homens não souberam viver como Abraão viveu. Porque Abraão tinha, você vai ser bênção para todos os povos. Isso foi a missão que Abraão já. Você vai ser bênção. E como os homens não são bênção, né? Aí Deus teve que dar a lei, né? Para o homem obedecer a lei para entrar na linha. E a lei, para que serve a lei? Para nós vivermos comunitariamente. Se não, imagine um pouco se não existisse lei. A gente está vendo agora que quase que o presidente nem tem lei aí para a gente observar, né? Ele faz o que ele acha bom. Isso daqui dá um desconcerto horrível na sociedade, sem lei. Então Deus deu a lei para quê? Para que os homens pudessem viver mais ou menos bem. Mas aí o Paulo vai dizer assim, enquanto existir a lei é um caminho, é como se fosse um pedagogo, como se fosse um educador. Mas no dia que, vamos dizer assim, no dia que você fica adulto, você não precisa mais. A criança e o servo são iguaizinhos. Por quê? Porque nenhum deles pode mandar nada. Mesmo que eu seja o herdeiro, eu não posso usar a minha herança. Por quê? Porque eu ainda sou menor. Então eu dependo de um educador. O educador vai me colocando na linha até eu aprender. Na hora que eu aprendo e me torno adulto, eu começo a mexer na herança. Assim também. Enquanto nós tínhamos lei, até Jesus Cristo nós tínhamos lei. Então o que aconteceu? Essa lei aqui nos orientava. Mas não, agora nós ficamos adultos, por quê? Porque nós temos fé em Jesus Cristo. Então nós não precisamos mais do educador, do pedagogo. Então nós podemos ficar livres. E se nós não temos mais o educador, nós somos livres. E é justamente isso que Paulo vai falar, né? Que agora, a partir do capítulo 1, ele vai dizer assim, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E o povo sabia o que era escravidão, sabia por quê? Porque ele tinha sido dominado pelos romanos.
E o que acontecia quando eles eram dominados pelos romanos? Tudo que eles produziam tinha que ser mandado para Roma, né? Todos os bens, o excesso do que eles tinham produzido, eles tinham que manter. Até agora, a questão é essa. Agora eu vou entrar num outro assunto que o Paulo também vai trabalhar, que eu acho fundamental. O Paulo vai falar vai usar o canto batismal. Capítulo 3, 26, 28. Eu acho que isso daqui é o coração, está no meio, bem no meio da carta. 3, 26, 28. Olha lá. Que ele fez a comparação entre a lei, que precisa de um pedagogo, e quando você se torna adulto, ele vai dizer assim, 26. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então agora, quem é filho de Abraão? Não é só judeu, não. Todos são filhos de Abraão. Por quê? Todos vós, como Abraão teve fé, e isso foi imputado a ele como justiça, também vocês que têm fé, vocês se tornam filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, o que nós somos? Nós somos diferentes de todo mundo. Lembra que Jesus, encontrando com Nicodemo, disse, é necessário nascer de novo. E quem não nascer não entra no reino dos céus. Aqui justamente Paulo está dizendo, né? Uma vez que nós fomos batizados, nós somos criaturas novas. Nós somos gente nova. E nesse mundo, que é um mundo, Jesus vai dizer, esse mundo é perverso e mau. Nós temos que mostrar que nós somos diferentes. E o que nos faz diferente é o batismo. E não só o fato de ser batizado, mas o fato de nós vivermos diferente. E qual é a diferença que existe entre um batizado e um não batizado? Já não existe mais judeu nem grego. Por quê? Porque o judeu achava que ele era melhor, porque ele foi escolhido. Deus elegeu o povo judeu. Os outros são segunda categoria. E o Paulo está dizendo o quê? Não existe mais judeu nem grego, nem estrangeiro. Por quê? E o grego também tinha um preconceito em relação aos outros. Por quê? Porque, lembra, ele era um grande filósofo, grande pensador, os gregos, né? E eles achavam que a cultura, e no fundo era a cultura grega que dominava na época, os romanos venciam pelo exército, mas a cabeça, quem fazia a cabeça eram os gregos. Então eles tinham uma autossuficiência muito grande, e o Paulo está dizendo, não existe mais esse negócio de juntar aí grego e vocês ficar de briguinha aí, não existe mais isso não. E vocês, a comunidade cristã, tem que mostrar para o mundo que vocês são diferentes. Se vocês não mostrarem para o mundo que vocês são diferentes, não funciona nada. Então não existe mais nem judeu nem grego. Todos são iguais. Olha, hoje nós falamos tanto de igualdade, né, de democracia. Olha aqui, ó. No ano 55 da era de cristã, já o Paulo falava isso. E não existe nem judeu nem grego, nem escravo, nem livre. Porque a maioria do povo que o Paulo tinha ensinado era escravo. E por que escravo? Porque todos eles tinham sido dominados por Roma. Roma ganhou a guerra. Portanto, se ganhou a guerra, todos nós somos escravos. E aí eu até li umas coisas que interessantes, que eu acho que vale a pena até ler. Quer ver?
O que significava você ser escravo? Então, rompe com o nacionalismo radical e dogmático, religioso e cultural. Não existe mais. Né? Não existe judeu nem ninguém. O judeu, depois do exílio, afirmava que o povo escolhido, por causa da aliança com Deus, era especial. Isso daqui, principalmente os Esdras, o livro dos Esdras vai desenvolver esse nacionalismo, né? E aí os estrangeiros são todos excluídos. Nas primeiras comunidades cristãs existiam os grupos populares, simples e humildes, com os primeiros apóstolos de Galileu. Havia também um grupo dos helenistas, que conheciam o grego, que sabiam falar o grego. Então eles também às vezes se sentiam um pouco melhores que os outros. E o Paulo está dizendo, não existe nada disso. A partir de 40 e 68 d.C., o evangelho foi proclamado nas cidades do Império Romano. Antioquia foi um ponto de referência. Os helenistas se abriram e eles aí se enculturaram, pois os gentios podiam viver sua cultura. Então agora acabou de querer dizer que essa cultura é melhor que a outra. Estados Unidos é melhor que o Brasil, quem falou? Nós que moramos em São Paulo somos melhor que os índios, quem falou isso? Não existe isso. O Paulo está dizendo, não existe isso, gente. Nós somos tudo irmãos. E nós precisamos aprender a viver como irmãos. Mas aqui não há mais nem escravo nem livres. O Império Romano se mantinha pelo produto da escravidão. Você tinha que trabalhar muito. E o que o escravo tinha que fazer? A grande maioria da população era escrava. Cuidava da agricultura para produzir alimentos. Outra parte era escrava, trabalhava nas minas, no carvão, no minério preciosos, e em péssimas condições. Nas cidades, os escravos mais preparados, eles serviam de educadores. Por isso que diz que os professores até hoje são recebem o salário baixo. Por quê? Já no tempo dos gregos, quando o Roma dominava, quem sabia e estudava um pouco mais tinha que ser educador dos filhos dos ricos, né? Então, mas no fundo eles eram escravos também, né? Porque eram escravos que ensinavam os grandes, né? Mas em cada localidade os escravos deviam garantir o sustento das forças militares. Vocês sabem que Roma tinha muito militar, muito soldado. E para incentivar o pessoal a entrar no exército, eles faziam o quê? Se você entrar no exército, e se nós ganharmos a guerra, você ganha um pedaço de terra. Vejam, eles compravam o soldado para dar um pedaço de terra. E quem que mantinha todos os soldados? Não só no uniforme, mas também na alimentação. Era o povo escravo, o povo que era dominado. Então tinha que trabalhar muito para manter, né? Então dizer assim, então eles trabalhavam na manutenção do uniforme e dos ambientes, dos quartéis. Além disso, tudo que sobrava, eles deviam mandar para Roma, porque Roma, todo aquele que era cidadão tinha direito a uma cesta básica, não precisava trabalhar, né? Então imagine um pouco o que os escravos tinham que trabalhar muito para produzir, para manter o Império Romano, né? Paulo denunciou o desrespeito pela liberdade em Cristo. Nós somos livres, nós não precisamos ser escravos. Agora imagine um pouco Paulo anunciando que a liberdade chegou para todos. Imagine, a turma que era escrava ficou feliz da vida, né? Abraçou Paulo e a mensagem do Evangelho com muita alegria, porque agora nós somos livres. Então não existe mais. Agora, para nós isso é difícil a gente pensar isso. Por quê? Você já pensou um pouco, naquela época, o nobre sentado na mesa e o escravo sentado do lado? Era complicado, não é? Até hoje, o que acontece? A empregada fica sempre na cozinha e o patrão fica sentado na mesa. Não é assim hoje, ainda hoje, em muitas casas?
Imagina aquela época que o fulano era escravo que trabalhava na mina. Imagina ele sentado na mesa com o senhor, dono da casa. E o Paulo disse assim, isso daí tem que acontecer, sim, senhor. Por quê? Porque nós temos que mostrar que o anúncio da palavra de Deus nos faz diferentes. E nós somos uma espécie de luz nesse mundo. Todo mundo tem que chegar nesse ponto de ser fraterno uns com os outros, de todo mundo se reconhecer como irmão. E Paulo falava isso, nós temos que sentar. E por isso que ele não aceitava a separação de judeu e grego e de escravo nem livre. E nem homem e mulher, porque é homem e mulher. Porque nós sabemos que a sociedade era, ainda hoje, né, extremamente machista. E na época, principalmente na Galácia, a deusa que eles cultuavam era uma mulher. Então, no fundo, eles tinham que também valorizar um pouco a mulher. Por quê? Porque a deusa Cibele, que os romanos também tinham assumido, era aquela que protegia a vida, a plantação e todo o bem-estar da sociedade. E no meio dos judeus, como é que era a mulher, hein? Vocês sabem que quase que todos os livros da Bíblia foram escritos por homens, né? Então a mulher sempre é a segunda categoria também, né? E agora o Paulo está dizendo assim, não existe homem nem mulher. Não é que não existe homem e mulher, existe homem e mulher sim. Mas não existe essa discriminação de homem valer mais que mulher. Agora, os judeus tinham conseguido que muitas mulheres, às vezes, até compravam sinagoga. E depois que eles foram para o exílio, como eles não tinham mais o templo, então a comunidade judaica se reunia nas casas. E o que acontecia? Quem que manda na casa? É a mulher, não é assim? Já naquele tempo mandava a mulher, né? Mulher que manda. Então, o que acontecia? Já as comunidades reunidas, judaicas reunidas nas casas, quem tinha coordenação eram as mulheres. Então, o que aconteceu? Já do judaísmo veio para o cristianismo. O que aconteceu nas comunidades primitivas? As comunidades primitivas também tinham muitas mulheres que eram coordenadoras das comunidades. Não sei se vocês lembram aquela história, né? O Pedro tinha sido preso e a comunidade lá na casa da Maria ficou lá rezando, né? Daqui a pouco o Pedro soltam o Pedro vai lá bater na casa da mulher. Ele não foi lá no templo, lá no encontrar com os apóstolos, não, foi na casa da Maria. Aí ele bateu na porta lá. Ué, tem alguém aí, será que vem nos perseguir? Aí a empregada foi lá e viu, olhou assim pelo vão da porta assim e viu que era Pedro. É o Pedro, chegou lá correndo. É o Pedro que está aí, mentira. Aí todo mundo foi lá e era o Pedro mesmo. E o Pedro foi aonde? Ele foi na comunidade das mulheres. Por quê? Porque já existia esse contexto mais feminino, tanto da cidade ali da Galácia, quanto da comunidade judaica. E Paulo vai dizer, isso tem que aparecer na sociedade. Vocês veem, já faz quantos anos? Até hoje, né? Se a gente for ver o número de pessoas, de mulheres que estão no governo, muito pouca gente. Mulheres que dirigem e que coordenam certas empresas é muito pequeno, né? E Paulo dizia, não, a comunidade cristã tem que mostrar o diferencial, tem que mostrar que ela é diferente. E isso daqui tem que ser como luz dentro desse mundo que é perverso. A gente pergunta, será que as nossas comunidades são assim, gente? Mostram o diferencial dessa sociedade? Será que nós nos sentimos assim? É complicado isso daí, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar. Porque se a gente não pensar, a gente não vai para frente, hein, gente? A gente fica fazendo aquilo que todo mundo faz. A gente reproduz aquilo que está na cabeça da gente, aquilo que os outros querem que a gente faça.
E a gente não é, como Jesus diz, vocês são o sal da terra e luz do mundo. E o sal, o que acontece? Ou se o sal não presta, não serve para nada, é melhor jogar fora. Então nós temos que mostrar o diferencial não só do sal, mas também da luz para iluminar, para mostrar horizontes e caminhos novos. E isso que Paulo vai dizer, né? Então vocês veem. E Paulo também, alguns dizem assim, não, mas Paulo mandou as mulheres ficar caladas. Tem também uns textos lá que dizem, mas se nós formos estudar um pouco mais a fundo, aqueles textos não foram escritos por Paulo. Que eles foram depois de Paulo, né? Que as mulheres ficam quietas, que elas escutem o marido, que depois vem falar, que ninguém se pronuncie. Por quê? Porque Paulo também muitas vezes falava da igualdade das mulheres. E Paulo, muitas vezes ele falava, olha, alguns nomes eu vou falar aqui, que Paulo chamava. Evódia e Sintique. As duas viviam brigando lá na comunidade porque eram lideranças fortes. Ele vai falar de Priscila e Áquila. Priscila é a mulher, Áquila é o esposo. Mas sempre o nome dela vem em primeiro lugar. Antes do Áquila vem a Priscila. E ele vai dizer, e ele ficou na casa dos dois, por quê? Porque os dois tinham saído de Roma, tinham sido expulsos de Roma e ficado lá em Corinto. E Paulo foi lá se hospedar na casa deles. Eles tinham a mesma profissão de Paulo. Ele vai falar, Febe, a nossa irmã e diaconisa. Até hoje nós na igreja não temos diaconisa. É ou não é verdade? Tem diácono, mas diaconisa não. Agora o Papa está começando a levantar a questão da possibilidade, né, de diaconisa. E olha, Paulo já dizia que a nossa irmã, a Febe, era irmã e diaconisa. E ele vai falar de Andrônio e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Também tinham algumas que foram presos igual ele foi preso. Existe um apócrifo, que é de um livro antigo, que fala também de uma, como que ela chama? Esqueci o nome dela agora. Muito, muito interessante, ela como mulher, ela era muito bonita, e ela quando escutou o Paulo falando, o que ela fez? Paulo, deixa eu andar com você, para ser missionária. E ela foi junto. Aí chegou na outra cidade, ela é uma mulher muito bonita, vistosa. Aí disse que atraiu lá um homem lá que era muito rico. E ele queria casar com ela. Ela disse, não vou casar não. O que aconteceu? Ela foi condenada à morte, porque ela não quis casar com o homem lá rico. Aí o que aconteceu? Ela ia ser jogada para ser comida pelos leões. Então diz que naquele dia que ela foi ser jogada, toda a mulherada da cidade foi no estádio brigar exigir justiça. Por quê? Porque tinham jogado aquela mulher lá, que todo mundo conhecia, que era bonita, que era evangelizadora, né? Ia jogar no meio dos leões. Diz que a mulher falou assim, diz que ela, quando caiu assim, ela pegou um pouco de água e se batizou, porque ela não tinha nem sido batizada ainda. Ela se batizou e foi depois, e existe esse apócrifo muito bonito dessa mulher, para dizer, então, aquilo que Paulo anuncia a respeito do batismo, e quando Paulo pega esse texto do batismo, né, que aqui nós lemos, né, no capítulo 3, não era um caso já só da comunidade. Existia já esse texto de 26, 3, 26, 28, chegados, porém, à fé, não estamos mais sob o pedagogo. Pedagogo é a lei, né? Não precisa mais da lei.
vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, os tornastes, os vestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Todos vós sois um em Jesus Cristo. Portanto, como eu me quero bem, eu tenho que querer bem ao outro, tenho que querer bem a todos. Então, é a igualdade. E esse rito de batismo não foi Paulo que inventou, viu, gente? Isso daqui já existiu em outras comunidades. Então, Paulo se serviu da celebração das outras comunidades e trouxe para a comunidade da Galácia. Ele diz assim, agora me admiro muito que vocês deram para trás. E aí o Paulo vai dizer assim, se vocês já foram chamados para ser livres, eu pergunto, por que vocês estão querendo voltar à escravidão, hein? E ele vai dizer aqui no capítulo 5, agora vamos terminar aqui, né? Capítulo 5, versículo 1, nós já começamos a ler, né? Versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecer firme, portanto, e não vos deixeis prender de novo pelo jugo da escravidão. E o que significa você virar escravo? Você querer voltar a ser judeu, observar todas as leis. Isso daqui é escravidão. Nós somos livres, nós temos que seguir como Jesus. Jesus morreu na cruz obedecendo ao Pai. Não precisou ninguém falar para ele que ele tinha que... como Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E isso que nós temos que fazer, aprender a liberdade dos filhos de Deus. Né? Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo não servirá para nada. É melhor vocês largarem esse negócio de ficar pensando, a turma está impondo para vocês que vocês circuncidar, não circuncidem, porque senão não vai adiantar nada, Jesus Cristo não morreu para nada, porque não vale nem circuncisão, nem circuncisão. O que vale é a fé em Jesus Cristo. Declaro de novo, a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar todas as leis. E qual é o número dessas? 365 leis. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça da lei. Quer dizer, não existe lei para ninguém, para nós cristãos não existe lei. E aqui São Paulo vai dizer aí mais para frente, né? Versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocar-vos serviço uns dos outros. Se eu sou livre, eu sou livre para quê? Tem gente que diz que é livre para fazer o quê? Falar o que quer, né? Aí passa igual trator em cima de todo mundo. Não é isso, não. Nós somos livres para quê? Para poder amar. E Santo Agostinho dizia, ama e faz o que queres. Quem ama não tem lei. Por quê? O amor é maior do que qualquer tipo de lei. Nós vamos ver isso daqui mais para frente. E ele diz assim, versículo 15, mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Cuidado para não ficar mordendo um no outro. E não sou eu que estou falando, é o Paulo que está falando, hein? Cuidado nesse negócio de morder, de ficar pegando no pé um do outro. Para que isso? Nós somos irmãos, nós temos que aprender a ser diferente. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não vos fazeis o que quereis. Mas se vos deixares guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Pois as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu.
o que significa hoje as obras da carne? O que significa hoje? Obras da carne. É você se colocar como centro do mundo. Eu valho mais do que tudo. Vocês veem que no inglês, o eu, o I, é mais importante que o you, né? O I é maiúsculo, you é minúsculo. Quer dizer, no fundo é uma mentalidade. Eu sou mais importante que você. E aqui o Paulo está dizendo assim, então, isso daí é viver na carne, é viver nos próprios interesses, na busca de si mesmo. Isso daqui é obra da carne. Isso daqui, meu filho, você tem que dar um jeito. Você tem que mudar a sua concepção. Por quê? Porque o mandamento central da nossa fé é amai-vos uns aos outros. E como você quer que os outros te tratem, você tem que tratar o outro. E ele vai dizer, né? Como que nós temos que agir? Mas os frutos do Espírito, nós temos que agir com o Espírito. E o que o Espírito age? Como que o Espírito age? Se viver na carne é viver centrado em si mesmo, o que é viver no Espírito? Os frutos do Espírito é o amor, é a alegria, versículo 22. Os frutos do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é ter paciência, é a benignidade, ser bom, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é autodomínio. Para estas coisas não existe lei. Se você é bom, qual é a lei que vai mandar você não ser bom? Não existe lei. Para você querer construir a paz, qual é a lei que vai obrigar você a não viver a paz? Não existe lei. A paciência, não existe lei. Isso que Agostinho diz, ama e faz o que queres. E São João vai dizer, quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é assim? Deus é amor. Então, quem ama conhece a Deus. Então, a comunidade cristã deve viver assim. Pois os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Quer dizer, quem são de Cristo, quer dizer, não vai viver centrado em si mesmo, vai viver em vista do outro e para o bem do outro. Não sei, tá certo isso, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Senão eu já vou terminando, hein? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa que não ficou claro? A gente pode perguntar, qual é a proposta então de Paulo? O que Paulo quer com essa carta? Paulo está dizendo, pelo batismo vocês são novas criaturas. Aqui no capítulo 6 ele vai dizer, né, no versículo 15. Ademais, nem circuncisão ou coisa alguma, nem incircuncisão, mas a nova criatura. Nós somos criaturas novas pelo batismo. Então, não adianta. Se você quiser ser circuncidado, você pode ser circuncidado. Se não quiser, também não precisa. Por quê? Porque não vale nada a circuncisão, não vale nada a lei. O que vale é a nova criatura. Você descobrir o valor que você tem, você descobrir essa grandeza que Jesus Cristo te deu, essa liberdade que Deus deu, e você ser capaz de viver isso daqui na sua vida. Só isso que vale, o resto não vale mais nada. Portanto, então, primeira coisa, e pelo batismo, portanto, nós somos novas criaturas, nós somos criaturas novas. O batismo nos transformou como? Por dentro. Nós temos um coração novo, um espírito novo. O Espírito de Deus mora em nós. Aquilo que Jesus dizia lá.
ide pelo mundo, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Pode ir tranquilo, que eu acompanharei vocês. Outra coisa que Paulo insiste muito, a centralidade nos pobres. Então vocês veem, nós estamos vivendo uma situação muito dramática agora nesse ano passado e nesse ano a respeito da pandemia. E com a pandemia nós vimos quase que assim, foi descoberto, foi revelado, né, a realidade nossa, a pobreza que nós vivemos, a situação calamitosa de tantos desempregados, de tantos sem condições de sobreviver, da pobreza. Então nós não podemos esquecer dos pobres, nós precisamos nos dobrar diante deles, nós precisamos socorrer. E nessa hora a gente vê quanta gente que tem se dobrado, se ajudado. No fundo, isso daqui, não sei se ele é católico, não tem problema. Quem não é por nós é a favor de nós. Quem defende o pobre, no fundo, está do lado de Deus. Porque Deus é aquele que ouve o clamor do pobre. Escuta o seu clamor. Ele se dobra, ele vem e escuta. E ele se dobra. Então, o Paulo também vai dizer, se nós queremos seguir o caminho de Jesus, nós temos também que colocar como centro o pobre. Outro aspecto é o serviço diaconal, que a gente carrega o peso um dos outros. A gente não deixa o outro sozinho. E esse negócio de suportar não é aguentar, não. Porque às vezes a gente fala assim, a gente precisa suportar. Suportar é ser suporte do outro. Ajudar o outro a não cair. Isso é uma das propostas de Paulo. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Nós temos que mostrar que nós temos um diferencial nesse mundo. E isso daqui significa viver no espírito, né? E não viver na carne, não colocar o centro em si mesmo. Nós temos que viver no espírito. E outra coisa, somos todos irmãos, não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Nós somos um em Cristo. E isso precisa aparecer na nossa prática e na nossa comunidade. Às vezes eu olho assim, essas igrejas grandes assim, eu acho difícil a gente mostrar. Mas se a gente tem grupos pequenos, eu trabalhei muito nas periferias de São Paulo, a gente como grupo pequeno, era muito interessante, né? A gente descobria um punhado de coisas que a gente podia fazer, né? Eu lembro de uma criança pequena assim, ela sempre quando nós reuníamos na casa dela, ela estava sempre brincando. Uma menina tímida, mas ela ficava ali escutando, né? Eu lembro que uma vez a diretora da escola disse assim, olha, a partir de amanhã, nenhuma criança que não tem uniforme não pode entrar na escola. Ela pequenininha assim, acho que devia ter uns 8, 9 anos, ela ficou tão indignada porque ela aprendeu que tinha que todo mundo é igual. Ela disse, como que a senhora pode fazer um negócio desse? Tem gente aqui que não tem dinheiro para comprar uniforme, como que a senhora vai exigir um negócio desse? A menina que não tinha nem coragem de falar nada, ela enfrentou a diretora da escola. Vocês acreditam que a diretora cancelou a lei? Por quê? Mas no fundo por quê? Porque uma menina que bebeu, né? Bebeu essa igualdade fundamental. Eu acho isso daqui bonito, né? Que a gente é capaz de transformar. Isso daqui não é obra pessoal, é obra de Deus, né? E a gente precisa acreditar, Deus está conosco, Deus é fiel. E não existe nada neste mundo que possa nos derrotar. A gente tem que sempre ficar de cabeça de pé, tá bom? Agora, o que falta é a gente agora colocar em prática, né? Atualizar essa palavra de Deus. Eu pergunto, será que essa carta aos Gálatas serve alguma coisa para a nossa comunidade? Vocês acham que serve ou não? Serve ou não, gente? A gente pode atualizar essa carta. Fica a tarefa, hein? Todo mundo tem que ler a carta, viu? Uma vez que vocês leem a carta, vocês vão descobrindo muita coisa aí dentro, tá bom? Eu não sei se era isso, tá bom? Agora, vamos cantar.